Saudações do Observatório ASJ, com temas relevantes agora na área tributária. Estamos aí num mês aqui em que foi aprovada a reforma tributária, pelo menos o substitutivo do projeto da PEC 45, com uma verdadeira revirada na sistemática de tributação do país. Estamos no Senado, talvez algumas modificações serão feitas, mas existem alguns pontos que são extremamente relevantes tanto para a administração tributária quanto para os contribuintes. Um dos casos aqui que será extinto o ICMS nesse novo IVA dual, onde haverá a fusão do antigo ICMS com o ISS municipal. Temos aqui um ponto muito importante que durante esse tempo todo, desde que o ICMS existe, não foi resolvido. É a questão dos saldos credores do ICMS na exportação e que sempre sofreu limitações no seu aproveitamento. Se nós olharmos, no momento que se fala em IVA, que é IVA puro, IVA total, que é o imposto sobre o valor agregado, no momento que a proposta de legislação vem trazendo uma ampliação naquilo que você pode creditar justamente para ficar no chamado não cumulativo total, você vê que estão deixando de fora apenas bens de uso pessoal, o que significa que tudo aquilo que for da atividade da empresa, mesmo compra de ativo imobilizado, bens de uso e consumo mais no estabelecimento, poderá, segundo a proposta, ser aproveitado. Ora, mas mesmo assim nós temos uma situação crônica, que é aquela da exportação. Bora, nós participamos cerca de 1,5% da pauta mundial de exportação. Nós ainda somos nanicos no comércio exterior. No entanto, há uma grande possibilidade de ampliarmos nossa participação no comércio exterior. Claro, uma série de coisas precisam ser feitas na área de infraestrutura e de logística, de uma maneira que nós barateemos aquele chamado custo Brasil. Nesse caso aqui, desses saldos credores, há a previsão no IVA de que os saldos credores serão aproveitados. Mas o dispositivo constitucional que está sendo alterado, na verdade, fica praticamente o mesmo que já existe em relação ao ICMS. Ora, você tem aqueles créditos acumulados. Qual é o grande problema, qual foi o grande drama das administrações tributárias estaduais em relação a esse aproveitamento total, pleno, efetivo pelos exportadores desses saldos credores acumulados, desse ICMS que vem nas suas notas fiscais de aquisição dos seus insumos, da sua matéria-prima, dos produtos intermediários. Ora, que eles ficam acumulados porque o seu débito, muitos deles são eminentemente exportadores e tem poucos débitos no mercado interno. Então eles deveriam ser feitos e são feitos na conta gráfica do tributo, o encontro, e aí não sobra, não há pagamento nesse momento, porque é totalmente desonerada a exportação, seja de produto primário, seja de produto industrial mesmo, aqueles semi-elaborado, que seria aqueles produtos de pouca ou quase nenhuma industrialização, que é um outro tema super polêmico também, que é muito difícil de ser administrado. E toda a tentativa de cobrança ao tempo logo após a Constituição, e que acabou se encerrando em 96 com a Lei Candir, acabou, quer dizer, não se conseguiu definir ou pacificar essa cobrança. Ela foi objeto de muita contestação. A própria definição do que era semi-elaborado também ficou escorregadia, muito escorregadia mesmo, dependia de perícias, e acaba ficando guerra de perícias, sabe, daquilo que
porque a complexidade dos processos industriais fazia essa característica. Nem todos os processos são iguais. Suco de laranja está pronto para consumo. No entanto, alguns, por exemplo, celulose, que há uma complexidade industrial, não está pronto para consumo. Mas voltando ao tema aí dos saldos credores, no primeiro momento, as administrações tributárias, e saiu inclusive uma legislação que permitia esse aproveitamento, e de várias maneiras, aquela sobra, porque você não tem débito, não tem como fazer encontro na tua contabilidade fiscal. Então, primeiro, você poderia pagar imposto o ICMS da importação, tá? Poderia pagar o chamado diferencial de alíquota, também, que é quando você faz compras interestaduais. Poderia pagar dívidas que você tem, da tua dívida ativa. Vamos dizer, você tem uma autuação lá e perdeu, e aí vai para a dívida ativa, aquele débito poderia ser pago com esse saldo credor. Mas, mesmo numa situação em que você não tem essas dívidas todas, não tem, e aquele saldo ficava acumulado, excedente, e a legislação permitia que você fizesse transferência para terceiros, para pagar fornecedores. Claro, nessas transferências, naturalmente, você teria um ganho, um recebimento do que iria adquirir esses créditos com um deságio, porque ele só poderia utilizar também dentro daquelas modalidades dos seus próprios débitos, então isso limitava o aproveitamento. Na prática, o não aproveitamento desses créditos funciona como um fator oneroso na tua formação do preço de exportação. Enfim, compromete a desoneração da tua tributação no comércio exterior e acaba afetando a tua capacidade competitiva, o que acaba te tirando de certos mercados, porque você não pode praticar os preços da concorrência. E esse problema sempre foi muito sério. Daí que, em 2003, a emenda constitucional 42 tentou resolver essa questão para que, vamos dizer, facilitasse que os estados honrassem esse efetivo aproveitamento pelos exportadores. Porque a grande reclamação dos estados foi: eu recebo uma nota de outro estado e o imposto foi recolhido para lá, no caso 7 ou 12%, dependendo da procedência, tenho meu diferencial de alíquota aqui, mas eu acabo eu fico devendo para o exportador um ICMS que foi pago para o outro estado. Então, nessa reclamação também, os estados eminentemente exportadores se sentiam lesados por não terem a justa compensação pela própria desoneração das exportações, a chamada Lei Candir, que desonerou totalmente as exportações, tanto produtos primários, semi-elaborados e industriais. Desde a Constituição anterior, os produtos industriais já eram desonerados. Essa desoneração, na verdade, ela tem a ver com uma prática mundial de não se exportar imposto, de tributar no destino e com reciprocidade de tratamento no comércio internacional, que uma prática que foi definida há muito tempo, desde a década de 50, me parece que no Tratado de Roma, 1957, que foi o precursor da União Europeia atual, porque o Tratado de Roma foi que transformou a Comunidade Econômica do Aço e Carvão na Comunidade Econômica Europeia, em 1957. E aí permitiu essa desoneração total da exportação, mas vedando subsídios financeiros ou creditícios. Então, você pode desonerar tudo, sair sem tributo, mas não pode subsidiar financeiramente, porque aí você estaria fazendo uma concorrência desleal e desequilibrando as relações no comércio exterior. Claro que na prática acontecem subsídios, mas há reclamações de um país para outro,
acaba indo bater na Organização Mundial do Comércio e fica aquela questão, e às vezes pode acontecer retaliações também comerciais. Isso é muito comum, isso aí faz parte do jogo do próprio comércio internacional. Ora, nesse caso, essa modificação, ela não só disciplinou os critérios, artigo 91 foi alterado pela emenda 42, artigo 91 do ADCT. ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E ele previa 3 critérios para você fazer uma distribuição entre aqueles estados que realmente mais perderiam, ou perdiam mesmo, né, com a desoneração. Normalmente o estado com maior pauta exportadora tinha mais desoneração. O estado com maior pauta importadora, não, porque o ICMS também incide em cima da importação e incide de forma pesada. Para ter uma ideia, a perda na exportação 13%. Na importação ICMS 18%, hoje chega a 22%, porque aquelas alíquotas chamadas modais acabaram recentemente sendo elevadas. Ela era 17%, 18%, hoje está entre 18% e 22%, dependendo da unidade da federação. Ora, também nesse artigo 91 vinha um dispositivo interessante, que era que com a legislação, a lei complementar que deveria disciplinar esse artigo 91, poderia criar condicionantes para que os estados, ao receberem a compensação financeira pelas perdas, honrassem a liberação desses créditos acumulados dos exportadores. Ora, afinal de contas, uma das grandes queixas desse estado era justamente que, ora, se eu não sou compensado, eu tenho perdas de arrecadação pela exportação, como é que eu vou liberar esses saldo liquidadores que vai me diminuir também a minha pauta de arrecadação, o meu mapa de arrecadação? Ora, essa reclamação poderia ter sido resolvida se fosse feito realmente essa regulamentação, que custou a sair. E só recentemente um estado, um dos mais prejudicados, que eminentemente exportador, mas de commodities, mas não de produtos industrializados, o estado do Norte, ele entrou no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento uma arguição de inconstitucionalidade por omissão contra o Congresso, que havia mais de 15 anos e estava lá aquela regulamentação que nunca saía. E o Supremo acabou dando um prazo, mas esse prazo venceu, acabou não saindo nenhuma legislação, mas o assunto foi resolvido num acordo com o Fórum dos Governadores, todos os estados concordaram, e foi feito com a União também concordando uma pauta onde ela iria ressarcir essas perdas por 17 anos, a partir de 2020, e sem correção monetária. Ora, nós concordaram, mas no bojo desse acordo aconteceu um fato que poucos atentaram. Ficou uma condicionante de que vamos dizer, essa amarração entre Estado recebe a compensação, mas para receber essa compensação tem que honrar o efetivo aproveitamento pelos exportadores desses créditos. Tá. Uma das condicionantes do Estado foi logo fazer o quê? Revogação, simplesmente revogação desse artigo 91. E foi revogado, acho que já em 2021, e foi revogado, simplesmente uma emenda constitucional, né? E não tem mais essa condicionante. E o problema continuou. Os estados passaram a receber aquela compensação e só alguns honram esse aproveitamento. A maioria, somente os estados que mais dizem que perdem, não honram esse aproveitamento. Tá. Recentemente,
houve um movimento na área jurídica querendo que o Supremo Tribunal Federal estabelecesse essa mesma condição para que bloqueasse, inclusive, a liberação dessa compensação da Lei Candir, se o Estado não honrasse esses créditos, esses saldos credores. Ora, isso estava previsto numa legislação que deixaram ser revogada e agora vão ao Supremo para pedir aquilo que já estava previsto na legislação. Claro que o direito ao crédito, ele está na Constituição, continua, isso não foi alterado. Mas não adianta você ter o direito e não conseguir usufruir o direito, que na prática é o que realmente está acontecendo. Ora, com essa mudança toda, como ficaria essa questão desses saldos credores? Muito importante esse questionamento, mas que não está sendo feito por ninguém nessas propostas de emenda, principalmente agora no Senado, que seria uma grande oportunidade de levar para o Senado, desde que os estados superavitários, um tempo eles eram 18 estados, os estados que mais perdem, pudessem entrar aí com uma pressão em cima realmente e no Senado, um senador fazendo uma alteração e conseguir que passe essa condicionante. Ora, seria, na verdade, talvez uma forma bem diferente. Aí vem essa proposta aqui, que é antiga, que foi apresentada em 2008 num seminário sobre reforma tributária e federalismo fiscal, que foi realizado em Brasília, quando foi apresentada a PEC 233, idealizada pelo mesmo que está na 45, que era o subsecretário, era na verdade o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que é o economista Bernard Api, que também hoje está dentro dessa PEC 45 que foi aprovada na Câmara recentemente, tá? Ok. Então, vê bem, um dos fortes impactos alegados pelos estados em razão das apontadas perdas tributárias da Lei Candir. Ora, se exportar configura alto interesse nacional, tanto pela forte geração de emprego e renda, como pela captação de divisas indispensáveis para o equilíbrio da balança de pagamentos, então a União cabe empreender todo esforço e apoio, inclusive financeiro. Em 2007 foi feito um evento no estado do Pará, com a presença do subsecretário de Política Econômica na época, que era o substituto, na verdade a segunda pessoa do economista Bernardo Api, que era o secretário na época, de que os estados que não têm condições de honrar esses saldos credores, a União poderia assumir esses saldos credores acumulados e jogar para que eles ficassem oponíveis, serem créditos especiais para abater tributos federais, PIS, COFINS, IPI, né? E na época lá, a reação foi: não, mas como é possível? A União não vai concordar com isso. Só que, no passado, na década de 70, precisamente 1975 a 77, a União, era ICM, o vovô do ICMS, também desonerado a exportação, e os créditos ficavam acumulados também. A União resolveu assumir o ônus desses créditos, onde ela passou, através de um decreto-lei, assumiu primeiro 50% desses créditos e depois ampliou para 100%. Chamavam lá na época ICM transformado em PI. Por que a União fez isso? Bem, o próprio orçamento da União, a própria Constituição, todas elas, elas dão ênfase à importância que tem da expansão do comércio internacional. A própria desoneração está dentro disso, né? Que entra até a fase anterior, justamente porque é tributada a fase anterior, mas o direito à recuperação do crédito passa pela desoneração
pela ampliação dessa desoneração, para que o exportador tenha condições, capacidade competitiva no mercado internacional. Ora, a União fez isso porque ela precisava desesperadamente exportar. Nós estávamos no meio da chamada crise do petróleo, não tínhamos condições de importar, porque o petróleo tinha subido desde 73 a 74, cerca de 400%, e fomento à exportação, campanhas, e a União resolveu assumir. Por um tempo assumiu. Então, nessa época não tinha tanto cacife, mas fez. Por quê? Pela relevância e pelos resultados que aquilo traria. Bem, essa proposta continua sendo válida como uma alternativa eficaz para você equacionar esse problema que cai no colo dos estados exportadores. E eles não têm condição realmente de honrar, porque isso afeta, além de ter a desoneração, eles são afetados por ter que ainda diminuir essa arrecadação, honrando esse aproveitamento. Bem, fica lançada em 2008, foi feita essa proposta, tem um vídeo falando sobre a proposta. Na época a proposta foi analisada no seminário, era dirigida ao Bernardo Api, que estava na mesa, mas foi respondida pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que na época até se posicionou contrário, mas quando chegou em 2011, a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, acabou fazendo uma proposta similar. E a essa altura do campeonato, felizmente, o ex-governador mudou a sua posição e se manifestou favoravelmente. Mas isso em 2011, de lá para cá esqueceram do assunto, e agora nós estamos numa situação em que, com essa reforma tributária, volta a situação. Como resolver o problema de você fazer o possível para estimular ao máximo a nossa capacidade contributiva, que não depende somente de infraestrutura, mas a tributação, ela é um fator, um peso extremamente relevante na viabilidade ou não de você aumentar essa tua capacidade competitiva no mercado internacional. Fica lançado ou relançado, quer dizer, a ideia, pelo Observatório ASJ. Grato pela atenção.